Jéssica, ou Cecília, não sei, alguém que lavou roupa aqui em casa. Peguei essa blusinha emprestada porque não tem blusa branca pra fazer temática Réveillon, tá? Então... Voltando, família Jut, eu queria comemorar esse ano que foi e receber esse ano que está chegando com um extrato de um livro de Amir Klink. Por quê? Porque... eu vou ler o trecho e aí você me diz. Eu espero que ele te inspire a conquistar, fazer, acontecer na sua vida em 2018, tá? E daqui pra frente. De hoje pra frente, deixa esse texto te guiar. Faz isso por você. É o seguinte. Já estava escuro e chovia quando saí da casinha na Baía de Jurumirim naquela última noite do ano. Última noite do ano, olha que temático que é. Não era um bom dia para partidas. Eu estava tenso, com medo, aquela mistura de nervosismo e excitação que acontece quando a gente sai para uma longa viagem. Amir Klink, vou acrescentar aqui um pequeno notas da leitora. Amir Klink é um viajante, eu não sei como ele se define, mas Amir Klink foi aquele cara que falou assim: que tal se eu fizer um barquinho pequenininho que roda pra eu ir da África até o Brasil, nesse barquinho rolando. Esse é o Amir Klink, tá? Ele fez essa trajetória, não morreu, escreveu livros, aí fez 1000 trajetórias de barco, saiu, fez volta ao mundo de barco. Ele basicamente fica estimulando pessoas a conquistarem seus sonhos através de viagens de barco e contando depois como é que foi que ele conquistou as coisas que ele conquistou. E aí você fica tipo, nossa, realmente, se a Amir Klink fez isso, de repente eu consigo, sei lá, o quê? Qualquer coisa assim que você acha que é impossível, aí a Amir Klink vai lá e atravessa o Atlântico, entendeu? Complicado o Amir Klink, mas aí ele conta as histórias, depois é ótimo a gente ler. Eu estava... saí para uma longa viagem. É uma ansiedade não apenas em relação ao que vai acontecer, mas ao trabalho que foi feito. E eu havia me preparado durante 5 anos construindo o Paraty, com autonomia de 40 meses para estadias na Antártica. Uma das viagens que ele foi fazer. Preferia partir sem me despedir, mas fui surpreendido pelo Bill, o rapaz que cuidava da casa, lá em Jurumirim. Não quis dizer que estava deixando o Brasil naquela noite. Ele podia fazer uma cena, pedir para eu trazer uma lembrancinha ou um aumento. Não gosto de despedidas. Assim, só pedi ao Bill que no dia seguinte consertasse a janela quebrada da cozinha. Ele disse que era sexta, que iria pescar. Então no sábado, falei. Respondeu que tinha que ir para a igreja, no domingo também. Percebeu minha irritação e jurou pela mãe, que na segunda-feira a janela estaria consertada. Retornei quase 2 anos depois. Um inverno inteiro na Antártica, uma temporada completa no Ártico. Saltei no mesmo pedaço de areia de onde saíra, em frente à casinha que não tem luz elétrica nem estrada que dê na cidade. Poderia estar voltando de uma ida ao centro de Paraty, mas desembarcava depois de 642 dias e 27 mil milhas percorridas, mais que 50 mil quilômetros. Nada havia mudado. Andei pela fachada e encontrei a mesma janela, quebrada. Fiquei estarrecido. Bill só podia ter morrido. Fui andando até a casa dele sem tirar as botas de neve que usava há 72 dias. E ele não estava em casa. Perguntei ao seu cunhado: Reginaldo, onde é que está o Bill? Ele morreu? Não, senhor. Ele respondeu sorrindo, dizendo que o Bill tinha saído para pescar. Mas então por que ele não consertou a janela? Eu pedi faz quase 2 anos. Com a maior inocência e até certo ar de ingenuidade, ele tentou me explicar. O senhor não vai acreditar, seu amigo, mas é que não deu tempo. Quando ouvi Reginaldo na tarde mansa de Jurumirim, 22 meses e um mundo depois da noite da partida, ficou cristalina a certeza de que a única coisa que não podemos resgatar é o tempo. E o lugar mais perigoso onde eu já pisara era Paraty. Tô toda arrepiada. É aquele arrepio que ele não fica, ele só corre. Sabe aquele arrepio que faz assim no corpo? Então, família Jut, pensa nisso, no ano que está por vir, nos anos todos que estão por vir, a partir de agora. E cuidado com o tempo, sabe? Toma cuidado com o tempo. Cara, recentemente ouvi um ditado árabe. Segundo um post no Facebook. Pode ser de Clarice Lispector ou de Rubens da Esquina. Bom, de qualquer forma, Caio leu um ditado no Facebook que parece que é árabe, a gente não tem certeza porque tá no Facebook, que dizia o seguinte: antes de falar alguma coisa, reflita se a coisa que você vai falar
é mais bonita do que o silêncio. Só uma coisa que Caio queria acrescentar aqui, porque a mensagem do vídeo era aquela que já rolou, mas aí Caio viu esse negócio no Facebook e achou muito bonito, queria compartilhar, que é isso. Além de você ver esse negócio do tempo, que o tempo vai, quando você vê, você não fez as coisas que você tinha que fazer, que você queria fazer, não sei o quê, além de prestar atenção nisso, presta atenção nas merdas que você fala. Porque a gente tá falando um monte de coisa cagada, e aí, às vezes, o silêncio tava mais bonito, entendeu? Às vezes você quebra um silêncio pra falar uma merda. Quando eu li, eu achei tão poético. Poético. Singelo. Sensível. Tipo, sensível, de ser tipo, você achou silêncio lindo, né? é bonito. Silêncio é bonito. E a gente não valoriza o silêncio. A gente não valoriza o silêncio. A gente acha o silêncio o quê? Constrangedor. Às vezes o silêncio é menos constrangedor do que as merdas que você fala. Então, presta atenção nisso ano que vem, presta atenção no tempo. Presta atenção. A dica é, presta atenção. Feliz ano novo, família Zuzuts. Até ano que vem. Espero que o ano novo seja incrível, festas, ou senão fica em casa vendo uma série também. Ninguém vai julgar seu ano novo. A gente tem que fazer um vídeo sobre isso, que eu sempre julgo o ano novo dos outros. Porque às vezes a gente quer passar o ano novo vendo um filme, eles falam que é um filme, tem que comemorar. Você não quer comemorar, às vezes quer ver um filme, entendeu? Tá feito o vídeo. Nossa, 3 vídeos e 1, arrasando. Você não vai começar como? Tá feito o vídeo.